Amém. Podemos começar. Boa noite, irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia. Primeiro é em Tito. Eu vou ler o versículo tema, do Mergulhando. E eu dei um título para essa palavra que é Desfrutando da Graça Completa. Abra aí em Tito, no capítulo 2, versículos do 11 ao 13. Eu vou ler muitas passagens, então, se os irmãos não conseguirem acompanhar, está tudo certo, tá? Eu vou lendo aqui. Vou ler, versículo 11, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse texto, esse versículo de Tito, ele nos dá como eu posso dizer assim? Ele nos dá 3 meios de como entender a graça do Senhor. Primeiro, a graça nos salva. Depois vai falar que ela nos ensina. Então, primeiro, a graça nos salva. Segundo, a graça nos ensina a viver. A graça, tem umas versões que falam que a graça nos educa. Então, a graça é como se fosse uma professora, Que é a professora que educa, lá, crianças, os pais também. Mas a graça é como se fosse uma professora. Ela nos educa a viver. E ela também é a bendita esperança da eternidade. Por isso eu coloquei esse título, Desfrutando da Graça Completa, porque ela salva, ensina a viver e nos dá a esperança da eternidade. E baseado nisso, irmãos, esse mês, nós estamos falando de graça, e a irmã Cleide falou aqui no início, que a graça de Deus, nós estamos falando nesse mês, mas ela é para toda a vida, Que cada sábado, que cada domingo que você vier aqui, que você entenda e abra o seu coração para a graça do Senhor enquanto uma revelação. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela só gera frutos em nós quando nós entendemos ela enquanto uma revelação. Quando nós vemos a igreja, sentamos aqui e esperamos informações de quem está aqui em cima, isso não gera transformação. O que vai gerar transformação no nosso viver diário é a revelação de Cristo. É a revelação da sua palavra. E não meramente uma informação. Amém? Pensando nisso, nós vamos primeiro falar dessa graça que salva. Lá em Efésios, no capítulo 2... versículos de 1 a 5, vai dizer assim: vocês estavam mortos. O capítulo já começa bem, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas, entra um mas aí. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos.
Para nós entendermos, irmãos, como pensa nisso que eu falei inicialmente, para nós entendermos a graça do Senhor como uma revelação e não como uma informação, nós precisamos saber a nossa origem, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Nós precisamos saber a nossa origem. Lá, quando Deus nos criou, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Mas aí, né, lá no jardim, Adão e Eva pecaram, e por causa do pecado deles, o que vai dizer em Efésios, que nós já nascemos mortos. Minha gente, você já nasce morto. É isso? Não é isso que a Bíblia está falando? O meu bebê vai nascer morto no pecado. Nós já nascemos mortos. Eu fui criada na igreja, mas eu nasci morta no meu pecado. Essa é a má notícia. Para vir a boa notícia do Evangelho, precisou vir amar. E amar é que nós nascemos mortos nos nossos pecados. Infelizmente, após a queda de Adão, essa se tornou a nossa origem, como se fosse o nosso DNA. Nós nascemos mortos. E éramos, olha o que vai dizer no versículo 3. Nós éramos merecedores da ira. Nós éramos merecedores, por natureza, éramos merecedores da ira de Deus. Irmãos, o pecado, ele nos afetou de tal forma que nós nascemos mortos, escravos dos desejos do nosso coração. É isso que está dizendo aqui em Efésios. Nós nascemos escravos das nossas vontades, escravos dos nossos próprios desejos, escravos do nosso coração pecaminoso. É isso o que a Bíblia aqui está falando. E o que eu acho assim, quando eu estava meditando nessa palavra, nós nascemos merecedores de ira. Eu não consigo imaginar como vai ser a ira de Deus no fim de todas as coisas. Mas nós éramos, por natureza, o que eu e você merecia? A ira de Deus. E isso é algo muito sério. Às vezes, por nós, alguns crentes estar na igreja há muito tempo, vem, vive, faz tudo o que o planejamento manda, mas esquece da origem. E quando nós nos esquecemos de quem somos, de onde viemos, nós temos uma séria tendência a nos esquecermos de sermos gratos por aquilo que recebemos. Nós precisamos nos lembrar que nós, por natureza, éramos merecedores da ira de Deus. Mas aí chega a boa notícia. No versículo 4 vai dizer: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Porque Jesus morreu. E isso você escuta aqui toda a ceia, né? Todo mês nós comemoramos, nós lembramos. E a cruz, ela é o fundamento da nossa fé. Nós nos lembramos que Jesus, ele morreu para pagar uma dívida que era minha, que era sua, mas ele foi lá. E por que tinha que ser ele? Porque nós não tínhamos condições de pagar pela nossa natureza pecaminosa, mas um Deus santo precisou morrer para que então eu e você pudéssemos desfrutar da graça da salvação que só Ele pode dar. Porque pela graça vocês são salvos. E isso é dom de Deus. Isso é um presente. Desfrute. Nós
temos que desfrutar da graça de sermos salvos. Jesus, irmãos, quando você até assiste, né, tipo o último filme aí, A Paixão de Cristo, né, relata um pouco do sofrimento de Jesus. E lá em Isaías vai dizer, Isaías 53, versículo 6, vai dizer assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. O Senhor, ele foi levado por todo aquele sofrimento sem abrir a boca, mas não inconsciente. Ele não foi sem saber o que ele estava fazendo. Jesus, ele passou pelo sofrimento de cruz lúcido, sabendo por quê e por quem ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Ele foi quieto, calado. E muitas vezes nós não damos valor ao sacrifício de Jesus, vivendo uma vida desenfreada, vivendo uma vida de pecado. Porque o que eu e você temos para dar em troca? A nossa vida é o que tem. Nós não temos nada mais. O que nós temos para oferecer a Ele é uma vida. É a minha vida, é a sua vida. Porque Ele passou pelo sofrimento calado. Ele poderia falar, Ele poderia... tipo assim, que esse povo vai fazer para eu estar aqui por mim? Mas Ele foi calado, sem abrir a boca, mas consciente do que ele estava fazendo. Amém? E o interessante é que Cristo, ele nos salvou. As pessoas falam um pouco hoje em dia, né? Mas Cristo nos salvou do quê, gente? Do inferno. É essa palavra mesmo. Ele nos salvou do inferno. E Ele nos salvou tanto, né, da morte eterna, mas Ele também nos salvou para que hoje nós pudéssemos desfrutar da vida com Deus, da alegria, né? O salmista vai falar sobre a alegria da salvação. A alegria da salvação é sim para a eternidade, que é o principal, mas também existe a alegria da salvação hoje, para que eu e você possamos desfrutar. O Senhor nos salvou da morte eterna. Em Romanos 5, no versículo 1, vai dizer assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei você, mas quando eu li essa passagem, falei, meu Deus, eu era alvo da ira, mas hoje eu posso ter paz com Deus. Você pode ter paz com Deus, eu posso ter paz com Deus. Antes, alvo da ira, hoje alvo do amor e ainda mais ter paz. Paz com Deus. Não mais alvos da ira, mas alvos do amor. Não mais alvos da separação eterna de Deus, mas alvos da paz com Deus. Nós precisamos, irmãos, desfrutar da paz com Deus. Em Romanos 5, continuando, no versículo 9, vai dizer: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira. O Senhor nos salvou para a eternidade, nos deu paz e nos salvou da ira. Nós podemos glorificar esse Deus porque nós fomos salvos da ira de Deus.
Nós não vamos passar pela ira de Deus, porque nós fomos salvos dessa ira. Amém, irmãos? Então a morte de Jesus nos trouxe reconciliação, nos salvou da morte eterna, nos salvou da ira e nos deu paz com Deus. Além de tudo, lá em Gálatas 4, dos versículos de 4 a 7, vai dizer assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha o tanto de coisa que a salvação nos trouxe. Além de tudo isso que nós falamos, a salvação, a morte de Cristo naquela cruz nos tornou filhos. E além de nos tornar filhos, no final do versículo aqui, vai dizer que também nos tornou herdeiros. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós não somos mais escravos. E é muito importante, irmão, que a gente entenda, né? O escravo, em Romanos 6,16, vai dizer que nós somos escravos de quem nós obedecemos. É muito interessante isso. E aí, no decorrer do texto, ele vai dizer: se você obedece os desejos do seu coração, você é escravo do pecado. Se você faz tudo o que o seu coração quer, você é escravo do pecado. Mas, se você obedece à justiça de Deus, você é filho. Nós temos a opção. Você quer viver como escravo? Obedeça os desejos do seu coração. Faça o que te faz feliz. E aí você vai ser escravo. Vai parecer que não. Mas a verdade é que fazer o que nos faz feliz, o que o nosso coração quer, no final nos torna escravos. Mas se nós obedecemos o que o Evangelho traz, nós nos tornamos escravos da justiça de Deus. E essa escravidão, Paulo dizia, né? Que ele era escravo de Deus. Porque nós nos tornamos filhos, nós podemos abandonar o pecado. E como herdeiros, nós podemos tomar posse do direito de escolhermos se nós viveremos e teremos uma mentalidade de escravos ou de livres no Senhor. Amém? Então, a salvação, ela é um presente. A salvação nos foi dada de graça. O Senhor Jesus, ele morreu por nós de forma lúcida, consciente, sabendo o que estava fazendo, nos livrou da ira, nos livrou da morte eterna, e nós temos paz com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E a graça de Deus, ela é tão completa. Geralmente, quando a gente fala de graça, a gente foca na cruz. E tá certo, né? A cruz ela é o fundamento da nossa fé. Mas o que tornaria o cristianismo diferente das outras religiões se Jesus continuasse lá, morto? Seria diferente em quê? Em nada. Porque outras religiões adoram alguém que está morto. Aí nós vemos lá em Lucas, no capítulo 24. Eu falei, irmãos, que eu ia ler bastante. Não durmam, tá tudo bem. No capítulo 24, de 1 a 6, é um texto pequeno que eu vou ler, mas tem muito significado.
diz assim, porque a graça ela não acabou na cruz. Vai dizer assim, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. No versículo 5 vai dizer: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Irmãos, o negócio é o seguinte: tudo faz sentido porque Cristo ressuscitou. A ressurreição é a graça de Deus sobre nós, é a graça completa. Hoje nós não cremos, nós precisamos nos lembrar, sim, do sacrifício de Jesus. Mas a nossa crença e a nossa fé não é em um Jesus que está lá pendurado, sofrido, nu. A nossa crença e a nossa fé é num Jesus que está vivo. Ele não está lá. O que está relatado em Lucas, ele não está aqui. O anjo falou para as mulheres, ele ressuscitou. Nós podemos crer num Deus que está vivo. O nosso Deus, você já escutou isso muitas vezes, eu também, mas nós precisamos trazer isso à nossa memória sempre. O nosso Deus ressuscitou, a graça completa está viva. A graça está viva. Nós temos um Cristo que vive, que é ressurreto, que está no trono, soberano, reinando, criador, sustentador de todas as coisas. E eu quero ler para você qual que é a imagem desse Cristo ressurreto. Porque quando você falar com Ele, você vai se lembrar disso. Lá em Apocalipse 1, falei errado. Do versículo 13 ao 18. Aqui João lá na ilha de Patmos e ele viu algo, vários algos, né? Ele viu lá. E aí aqui ele vai dizer no versículo 13. Essa é a imagem do Cristo ressurreto. Entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Vai imaginando aí na sua mente. Olha como ele descreve Jesus. Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Essa é a imagem do Cristo ressurreto. Você consegue imaginar saindo da boca uma espada com 2? Uma espada, corta para os 2 lados. Não é um negócio meio estranho, né, de se pensar. Mas esse é o Cristo que quando você, como fala lá em Hebreus, né, que nós podemos entrar com confiança no trono da graça e achar graça no tempo oportuno. O Cristo que está lá é esse Cristo aqui. Não é aquele Cristo com aquele pano vermelho, né? Como os desenhos, mas os desenhos fazem. Não, é um Cristo ressurreto.
que tem na espada, que tem na boca, uma espada que corta pelos dois lados, os cabelos brancos como a neve e os olhos como chamas de fogo e a voz como de muitas águas. Você já foi no mar assim no final da tarde, mas não em praia assim que fica funk tocando de um lado, pagode do outro. Não, mas assim numa praia mais suave, que no final do dia você só está ali ouvindo o barulho das águas assim. Não chega nem perto da voz de muitas águas, do Cristo que eu e você um dia vamos contemplar. Nós vamos contemplar o Cristo ressurreto. Isso traz muito temor no meu coração e deve trazer temor no nosso coração, porque é esse Cristo que nós vamos ver um dia. E isso não tem que nos trazer o temor de medo, assim, né? Aquele temor, meu Deus, eu vou te ver desse jeito. Com a cabeça branca, com os olhos, com os cabelos brancos, com um cinturão, com a voz de muitas águas. Esse é o nosso Cristo. O Cristo ressurreto. Essa é a graça completa, não de um Cristo morto, de um Cristo sim que morreu, mas que ressuscitou. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer sobre a ressurreição de Cristo, vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição. Irmãos, para que serve, né? Se você está aí perguntando, tá, mas para que serve a ressurreição? Pois bem, está bem aqui, ó. Nos regenerar para uma esperança viva. O que é regenerar? É renovar, é reorganizar as coisas, é corrigir o caminho, é trazer de volta. A ressurreição de Cristo nos regenerou e nos dá esperança. A esperança da eternidade, mas a esperança aqui, né? Como a Marcela pregou ontem, existe esperança para o hoje, existe esperança para o nosso futuro. Quando os anjos falaram com aquela mulher, o que eles falaram para elas? O anjo falou assim: lembre-se das palavras que ele falou. Ele falou que isso ia acontecer. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão sem esperança que a gente esquece das palavras que o Cristo ressurreto disse ao nosso respeito. Lembre-se. Lembre-se das palavras que o Cristo ressurreto disse sobre você, sobre a sua família. E tenha esperança nesse Cristo que vive. Quando nós entramos no trono da graça, não é para falar com qualquer um. Você está falando com esse Cristo que João viu. E com esse Cristo que nos dá esperança. A esperança da eternidade e a esperança para os dias de hoje. Amém? O segundo ponto a gente volta em Tito, que é a graça que nos ensina a viver. E aí Tito vai dizer assim, no versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando que a gente vai viver assim na eternidade? Na era presente. A era presente é quando? Hoje. Gente, não é uma graça completa? Ele vai lá, nos salva, ressuscita, nos dá esperança e ainda nos ensina a viver. Veja bem, vai dizer aqui que a graça nos ensina a viver de forma sensata. O que é viver de forma sensata? Uma pessoa sensata é uma pessoa prudente. Isso significa ser sensato. O contrário de prudente é imprudente. O que o imprudente faz?
O imprudente, ele é uma pessoa precipitada, é uma pessoa que não pensa muito antes de agir. É o famoso só vai. Vai, meu filho, vai, só vai. E hoje está muito na moda, né? Isso daí. Não, nem pensa. Se pensar muito, nem faz. Só vai. Mas é isso que a palavra nos ensina? Não. A graça nos ensina a viver de forma prudente. Uma pessoa prudente, ela pensa na causa e consequência. Ela pensa no que aquele ato dela pode produzir para ela, para as pessoas ao redor dela, para a sua família. Ela pensa, né, de repente, na questão financeira, o quanto que ela está gastando ali, o quanto que isso pode influenciar a dinâmica da casa, as despesas pessoais. E a graça do Senhor nos ensina a vivermos de modo prudente, de modo sensato. Nós temos tudo isso na palavra do Senhor. Não vivamos, irmãos, vamos aproveitar, vamos desfrutar dessa graça que nos ensina a vivermos de forma prudente, de forma sensata. Não só vai, não. Pensa. Deus te deu um cérebro. Você sabia que a gente não usa nem a capacidade completa do nosso cérebro? Tem um monte de neurônio aí que está só aí, porque você não bota ele para pensar. Mas Deus te deu um cérebro com conexão, com neurônio que pensa. Pense antes de fazer algo. Não só vai, não vai na moda, não vai no... Né? A nossa mãe fala muito, eu falo muito para a Valentina, que ela está nessa fase, de que ela não pode nada e todo mundo pode tudo. Aí eu lembro ela, tá, minha filha, qual é o seu nome? Aí ela fica brava. Valentina, pois bem, a Valentina não vai fazer o que toda mãe fala, você não é todo mundo, você não é todo mundo. Porque nós precisamos, irmãos, ter uma vida prudente. Uma vida prudente, ela não vive para agradar as pessoas, ela não vive para mostrar nada para as pessoas. Ela vive a vida que lhe cabe. O que eu posso, eu faço. O que eu não posso, eu não faço, eu me planejo para. Sejamos prudentes, porque essa graça nos ensina a sermos sensatos, que é ser uma pessoa prudente. A graça nos ensina a vivermos de maneira justa. O que é ser uma pessoa justa? É uma pessoa correta, obediente, uma pessoa que faz aquilo que é certo. Isso é ser justo. E se tem algo que eu vejo assim que traz muita dificuldade para as pessoas, principalmente quando você tem que tomar uma decisão, né, que envolve pessoas, é você ser justo. Né, pastores, líderes que estão numa posição que exigem isso, é muito difícil, mas existe graça. Existe a graça para nos ensinar a sermos justos. E também a graça nos ensina a sermos piedosos. Muitas vezes essa palavra traz um engano, né, sobre as pessoas, como ter uma vida piedosa, ter uma vida... Ai, meu Deus, não, mas eu sou boazinha. Não tem nada a ver, piedade. Nada a ver. Ter uma vida piedosa é ter uma vida dedicada a Deus. Fim. A graça nos ensina a sermos sensatos, justos e piedosos. Prudentes, corretos e dedicados a Deus. Essa é a nossa professora. Vamos desfrutar disso, irmãos, porque nós fomos salvos para a eternidade, mas existe uma vida até lá. E essa vida precisa ser bem vivida. Essa vida precisa ser vivida dentro daquilo que o Senhor nos ensinou. E eu não estou falando aqui, irmãos, de uma posição de que, nossa, sei tudo isso e vivo tudo isso. Eu estou no caminho de aprender. Porque como o pastor fala, né, primeiro o Senhor ele fala conosco. Nós precisamos aprender a viver essa vida sensata, justa e piedosa. E ele vai continuar dizendo que nós precisamos renunciar à impiedade e às paixões mundanas. O que é renunciar? Se você ver lá no dicionário, renunciar significa romper de uma vez. Então, renunciar não é aos poucos. Aos poucos eu vou deixando isso, aos poucos eu vou deixando aquilo. Não,
Nada disso. Renunciar é romper de uma vez só. Eu não faço mais isso e pronto, e acabou. Pode vir o que vier, a tentação que vier. A Bíblia, a graça me ensina a renunciar à impiedade. Se a piedade é uma vida dedicada a Deus, a impiedade, ela é justamente o contrário. A impiedade é você ferir aquilo que é sagrado. Piedade, uma pessoa dedicada. Impiedade, alguém que fere o que é sagrado. O que para nós é sagrado? A Bíblia, a palavra do Senhor. Uma pessoa que não renuncia à impiedade, ela está ali fazendo a coisa errada, sabendo que está fazendo a coisa errada e continua fazendo a coisa errada. Está renunciando à impiedade? Não. Mas a graça nos ensina a renunciar à impiedade, a romper de uma vez. Acabou, aqui isso não entra mais na minha vida. Essa é a graça do Senhor que nos ensina. A graça do Senhor nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Irmãos, hoje em dia tem tanta paixão mundana que cada um tem uma. Cada pessoa tem a sua paixão mundana. É tanta paixão que você não sabe nem o que escolhe. A internet está aí, as redes sociais estão aí, está tudo aí. Paixão é o que tem de sobra. Mas o que a palavra nos ensina é que a graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. As paixões mundanas são os prazeres. Todo prazer que te afasta de Deus é paixão mundana. E se te afasta de Deus, o que a graça nos ensina? A romper. Rompe e segue. Romper com a impiedade e com as paixões mundanas. Então a graça, ela nos salva. Ela é uma graça completa que nos livrou da cruz, nos livrou da ira. O Cristo ressurreto é o Cristo para onde nós corremos. É o Cristo que nos vê. É a ressurreição que nos dá esperança. A graça nos ensina a viver. E por último, em Tito, continuando, vai dizer, no versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, aguardando a bendita esperança. E nós podemos nos achegar a este trono da graça, sabendo que existe a graça, e em Tito vai dizer que essa graça que nos ensina a viver, nos ensina a viver enquanto aguardamos a bendita esperança, que é o dia que nós nos encontraremos com esse Cristo ressurreto. E lá em Apocalipse 21, quando fala da eternidade, vai dizer assim, a partir do versículo 4. O próprio Deus estará com eles. E será, o finalzinho do 3. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí vem uma parte maravilhosa da eternidade. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Esse versículo, irmãos, versículo 6, vai dizer: disse-me ainda, está feito. Acabou. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Graça completa. Nos salvou, nos ensina a viver. E nós seremos dele.
não vai ter choro. Tudo que nós temos aqui, por mais doloroso, né? As aflições dolorosas dessa vida. Mas o Cristo ressurreto que nos dá esperança, Ele nos dá esta esperança aqui. Vai estar feito. Está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. É com esse Cristo ressurreto. Essa é a nossa bendita esperança da graça do Senhor, que nós nos encontraremos e veremos, nós vamos ver ao vivo essa espada que sai da boca do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero chamar o grupo de louvor. Existe graça do Senhor para nós. A graça que nos salvou é a graça que nos ensina a viver. E é a graça que nos conduzirá para a eternidade. Você pode ser grato a Deus por isso? Você pode ser grato, irmãos, porque hoje, quando você adora aqui, você não está adorando a um Cristo pendurado no madeiro. Você está adorando a um Cristo que está vivo. A um Cristo ressurreto. A graça completa nos alcançou. A graça completa alcançou a nossa vida. Ela nos ensina. Quando você estiver perdido, não saber muito bem o que fazer, lembra dessa palavra. Não é minha palavra, é a Bíblia que está dizendo que a graça nos ensina a viver. Quando você se vê sem esperança, se lembre que há a ressurreição de Cristo. Por causa da ressurreição, nós podemos ter esperança. A esperança eterna e a esperança aqui. Quando tudo também estiver difícil, se lembre que um dia essa palavra aqui está feito, acabou, vai se cumprir. E nós de fato viveremos na eternidade com Ele. Nós desfrutaremos dessa voz de muitas águas. Nós desfrutaremos da presença completa do Senhor. Nós precisamos ser gratos, irmãos. É muita graça. É uma graça que nos constrange. Eu não sei, mas eu me sinto constrangida pela graça que me alcançou. Porque eu não sei aonde eu estaria se não fosse a graça. Talvez você também não tenha ideia da onde você estaria hoje se não fosse a graça do Senhor. Da onde talvez você não tenha ideia do que Ele te livrou. Eu não tenho e eu nem preciso saber. Eu só quero ser grata por essa graça. Porque eu encontrei vida eterna. Eu encontrei respostas para o hoje. Muitas vezes nós não temos muitas respostas, mas se você tem a esperança do Cristo ressurreto, isso nos basta. Paulo disse: a tua graça me basta. Não é uma graça barata. Nós precisamos desta graça que nos envolve. Nós precisamos ser gratos por essa graça que, por mais que a gente pense, por mais que a gente estude, nós nunca vamos chegar na completude desta graça. Mas um dia nós desfrutaremos da presença dessa graça. E aí não haverá dor, não haverá tristeza, haverá um desfrute. Nós vamos sentar na mesa com Ele. Nós vamos desfrutar do banquete. Irmãos, se apeguem nessa esperança, pelo amor de Deus. Desfrute da graça completa do Senhor. Senhor, meu Deus, eu quero, Pai, nessa hora dizer o quanto, Deus, nós somos gratos a Ti.
Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por ter nos livrado da ira de Deus. Obrigado porque hoje nós somos, se um dia nós fomos alvos da sua ira, hoje nós somos alvos do seu amor. Obrigada, Deus, pela sua ressurreição. Obrigada porque nós podemos ter paz com Deus. Obrigada pela esperança eterna. Obrigada pela esperança nesta vida. Obrigado, Senhor, porque a sua graça nos ensina a viver. Nos ajuda, Deus, a vivermos de maneira sensata, justa, piedosa. Nos ajuda, Deus, a renunciar. Nos ajuda a romper com a impiedade. Nos ajuda a romper com as paixões deste mundo. Enquanto